Esse é mais um tutorial do professor Nelson Rossi para os colegas que encaminham seus alinhadores para a DaVinci e os laboratórios associados. Trata-se de como fazer para procedimentos como desgaste interproximal antes e durante os procedimentos do alinhador. Esse é um caso típico de apinhamento em ambas as arcadas, né? Tanto aqui na superior como na inferior, em que nós podemos fazer um tratamento baseado na expansão de ambas as arcadas. Então, se a gente for ver, por exemplo, qual é a sequência de tratamento num caso como esse, nós veríamos, por exemplo, que nós podemos começar com o caso dessa maneira aqui, e na sequência de tratamento, as placas iriam fazendo progressivamente um aumento de ambas as arcadas, né? Então, a quantidade de desgaste que vai ser necessário nesse caso aqui vai ser muito pequena. Então, todos os casos em que existe apinhamento nas duas arcadas, né, eu vou aqui mostrar melhor para a gente poder ver a diferença, né? Olha, esse é o modelo inicial e o modelo final, né, depois da expansão. Podem notar que, inclusive, nesse lado aqui existia uma mordida cruzada, né, no lado esquerdo do paciente. Então, é bem conveniente quando isso acontece, porque você podendo expandir ambas as arcadas, não há necessidade de fazer muito desgaste, tá? Mas nem todos os casos são assim. Existem vários casos em que a arcada superior está bem alinhada e a arcada inferior tem um apinhamento maior, ou vice-versa. Existem alguns tratamentos que a gente precisa fazer alguns desgastes interproximais, especialmente quando se tratam de alinhadores. Então, aqui na DaVinci, nós costumamos mandar para os colegas que enviaram os seus casos um filme, né, no qual nós colocamos, por exemplo, aqui nós temos o inicial do paciente, né, as três vias vistas da inicial, aqui a gente pode até olhar um pouco melhor, né, e o final, quando a gente quer que termine o tratamento. Então vocês podem ver que nesse tratamento aqui foi feita uma expansão da arcada superior e também o alinhamento, né, dos dentes inferiores, né. Esse seria o final. Houve inclusive a necessidade de colocar dois attachments aqui, porque é um movimento de rotação dos incisivos inferiores, é um movimento um pouco mais complicado, né? Então esse seria o inicial e o final do caso. Mas mesmo com essa expansão que foi feita na arcada, nós podemos ver que houve necessidade de fazer alguns desgastes interproximais. Então vamos ver aqui, por exemplo, nós sempre mandamos isso também, né, no DaVinci, que é um guia de desgastes interproximais. Então você pode ver que existe, vou voltar aqui para a visão dos três novamente, né? Existe a necessidade de fazer, especialmente na arcada inferior, olha, essa é a quantidade de desgastes e os locais onde a gente teria que fazer, tá? Então já adianto assim, quando o caso tem um apinhamento muito grande, é preciso fazer uma separação dos dentes, né? E normalmente a gente avisa antes de começar a fazer o tratamento do paciente. Mas nesse caso, por exemplo, vocês veem que existem lugares aqui, como aqui entre o canino e o primeiro pré, que tem que fazer um desgaste de 0,41 milímetros, 0,4 milímetros, né? Esses desgastes aqui, eles precisam ser feitos, como nós vamos ver, de uma maneira um pouquinho mais complicada do que os outros, né? Desgastes com menos de 0,40, eles podem ser feitos com lixa de amálgama ou uma lixinha que nós vamos mostrar no final dessa demonstração, que é mais própria mesmo para fazer desgastes, tá? Esses daqui normalmente precisam fazer uma pequena separação dos dentes antes da gente poder trabalhar com eles, tá? Então, vamos lá de novo, né? Eu vou mostrar como é que a gente costuma fazer isso aqui. Na DaVinci a gente manda essa tabelinha para vocês de desgastes, né? O arco superior também vocês podem ver que necessitaria, mas assim como foi feita uma expansão, nem precisa fazer desgaste no superior. Já a arcada inferior é um pouquinho mais necessário fazer esses desgastes. E eu vou mostrar então como é que a gente faz isso na prática. Bom, eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos que ajudam a fazer o desgaste interdental, né? Em primeiro lugar tem a boa e velha tira de lixa, né? Ela, inclusive, existe esse acessorinho aqui, né, da coral dente, que ajuda a fazer o desgaste interproximal. Outra coisa também que é bem importante, vocês veem a largura de uma tira de lixa convencional, é essa outra tirinha aqui, ó, bem mais fina, e ela vem inclusive com um serrilhadozinho na ponta, que facilita bastante a entrada nos pontos de contato.
essa marca aqui que nós estamos vendo, da Microdonte. É uma tirinha de lixa que é muito boa para fazer o acabamento cervical, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? E outra coisa que tem também é esse outro instrumento aqui, que é na verdade um cabo e um arquinho de serra com uma lixa. A vantagem dessa lixa aqui é ela ter esses furinhos, que quando começa a desgastar o esmalte, ele não empasta a lixa, né? Ele entra dentro desses furinhos. Isso é um kit, né, que se chama kit MIR, que é esse que nós podemos ver aqui agora, e que você compra essas serrinhas separadas e vem também um cabo, tá? Mas em geral a gente começa com a lixa de aço convencional, dá acabamento na cervical com essa lixa mais fininha, e quando você tem esse conjunto aqui, a vantagem é que ele estabelece quanto de desgaste que foi feito. Agora vai. Esse é o procedimento com a lixa de amálgama, né? A gente pode fazer na maior parte dos dentes, é possível fazer dessa maneira aqui, né? E como eu já falei anteriormente, ela não desgasta 0,25, tá? Porque existe um movimento do ligamento periodontal, então ela sempre vai desgastar menos do que a espessura dela, tá? Mas vocês veem que a lixa é reta, né? Então ela vai transformar até a cervical do dente numa linha reta, o que não mantém a forma da coroa. A outra forma? A outra forma é usar esse apoiozinho de lixa, né, que dá um pouco mais de facilidade em fazer o desgaste interproximal. Ele pode ser inclusive autoclavado, tá? Usado várias vezes, e a gente vê que já existe alguma separação, tá? Então a lixa de amálgama é um procedimento corriqueiro e barato, né? Isso teria que ser feito em praticamente todas as sessões. Pelo menos um pouco de desgaste interproximal deve ser feito, tá? Mas de novo eu estou mostrando que na realidade a coroa fica um pouquinho retinha, né? Essa outra lixinha aqui, que é bem mais fina, inclusive tem um serrilhado, ela consegue ir lá na cervical e fazer o acabamento arredondado da coroa. Então é bem importante, né? Sempre é normal acontecer um pouco de sangramento, né? E a gente tem então que a coroa fique bem arredondadinha, né? Mantendo a sua forma original. Vamos passando aqui para o outro lado. Como ela chega bem lá na cervical do dente, né? Embora o ponto de contato seja o mais importante, mas dessa forma a gente mantém a forma da coroa. É aquela lixinha mais fininha. E por último, existe esse sistema aqui, que ele tem uma calibragem da quantidade de desgaste que vai ser feito. Então, como eu já falei para vocês, ele não é uma quantidade perfeita, porque existe uma certa resiliência do ligamento periodontal, mas de qualquer maneira, quando a gente usa essas lixinhas, eu vou passar qual é a calibragem delas, mas isso permite saber que nós tenhamos uma noção da quantidade de desgaste que foi feita entre esses dois dentes. E é bem prática, porque esse cabo que fica para fora da boca do paciente, ele facilita bastante o nosso uso, tá? Então existem várias espessuras, tá? Eu vou passar na sequência aí qualquer. E casos então que tem até 0,40 milímetros de desgaste interproximal, a gente pode ir fazendo durante o tratamento mesmo, usando esses procedimentos que eu mostrei. Bem, essas são as granulações do arquinho, né? Tem o amarelinho que é de 0,10, tem o vermelhinho que é 0,20 milímetros, né? O 0,2 milímetros. O azul, que é a lixa média com 0,30, o verdinho que é 0,40 e o roxinho que é 0,50, né? Então é bom porque você já sabe qual é a quantidade de desgaste que foi feita em cada uma das sessões. Agora vamos ver um caso bem diferente. Esse caso, inclusive, o paciente não quer que seja feita a movimentação na arcada superior, até porque os dentes da arcada superior estão relativamente alinhados, né? E já possuem umas facetas, né, dos dentes anteriores, então não há como mexer na arcada superior. Em compensação, a arcada inferior, ela tem um apinhamento bastante grande, como nós vamos ver, né? Então, a fazer esse tratamento aqui, seria necessário fazer um desgaste interproximal, porque nós não podemos aumentar a arcada superior, né? Então, esse é o início do tratamento, mas a ideia final
é fazer, como nós vamos ver aqui na arcada inferior, é fazer esse tipo aqui de movimentação, tá? Inclusive tentando acertar a linha média. Mas se a gente for ver aqui, olha, a quantidade de espaço necessário, praticamente, se você for ver aqui, um dente entrou no outro, né, durante a movimentação. Isso é possível no virtual, mas não é possível no real. Então, se nós formos ver o que acontece aqui na quantidade de desgastes, né, é possível ver isso aqui no nosso programa, no final do tratamento, na arcada inferior, uma vez que eu não posso fazer com que haja uma expansão da arcada inferior, eu precisaria de uma quantidade de desgastes muito grande. Vejam, aqui nós temos 0,46 nessa região aqui, 0,71 nessa, 0,65 nessa, 1 milímetro nessa. Então, às vezes é o tamanho de um dente, né? Nós temos casos em que a gente faz o tratamento com a extração de um dente, mas muitas vezes o paciente não quer que isso seja feito. Então, esses são os casos em que nós temos problemas em tentar fazer os desgastes durante o tratamento. É possível eu mandar uma sequência, como, olha, eu posso mandar essa sequência aqui para o colega, mostrando como vai ser a movimentação. Tá? É óbvio que isso é possível aqui no virtual, mas a nossa experiência mostra que no real é muito difícil você conseguir fazer essa calibragem dos espaços a serem desgastados. Tá? Então, a realidade mostra que nesses casos aqui, é melhor fazer, deixa eu tirar aqui os padrões, né, para a gente ver aqui, mas vamos voltar para se ver melhor. Né? À medida que vai sendo feito aí o alinhamento, então eu posso mandar essas placas e pedir para fazer esses desgastes paulatinamente. Mas na prática isso é muito difícil, entendeu? Quem tem experiência, mesmo com ortodontia corretiva, sabe que isso é uma coisa um pouco complicada de fazer. Então, nesses casos, quando existe uma discrepância muito grande, eu vou normalmente orientar o colega a fazer um desgaste com broca antes de fazer o scanner ou a moldagem para mandar para o laboratório. Né? Então, a gente vai mostrar na sequência aqui que em casos de grande apinhamento, antes de se pensar em fazer o planejamento, é melhor fazer o desgaste. Né? No meu caso, eu vou orientar o colega, olha, antes da gente começar, faz a separação desses dentes, desgasta com a broca e depois nós vamos ver a quantidade de espaço que foi possível e planejar o caso em cima disso. Muitas vezes a quantidade de desgaste feita com a broca é suficiente, outras vezes ainda assim é necessário fazer um pouquinho de desgaste com lixa na sequência. Isso vai ser mostrado como é a parte prática desse procedimento na sequência. Nos casos como o anterior, em que nós temos uma grande quantidade de desgaste em vários dentes, é preferível fazer esse desgaste antes de começar a fazer o tratamento. Então a gente inicia em primeiro lugar colocando separadores entre os dentes para poder ter espaço para a colocação da broca, porque no final das contas nós vamos ter que manter a forma dos dentes. Então nós podemos iniciar com uma broca diamantada, normalmente é a 2200, com bastante irrigação, né, sem anestesia, para o paciente poder sentir a quantidade de sensibilidade que pode acontecer, e indo até a cervical, mudando inclusive a direção da broca para manter a forma do dente. Essa forma final, inclusive, vai ser dada com o uso de lixas, mas a gente deve o máximo possível preservar a forma, a anatomia das coroas, desde que seja possível, porque em alguns casos, alguns dentes vão ficar mais desgastados do que os outros mesmo, né? Então, desgasta-se a quantidade necessária para fazer o nosso alinhamento. Então nós estamos vendo que aqui existe uma quantidade bastante grande. E agora, com uma broca de acabamento, nós vamos dar forma às coroas, alisar bem a parte que ficou com cantos, deixar bem arredondados os dentes. E o ideal é terminar com uma lixa, porque a rugosidade da broca é maior do que a da lixa. Então, terminar com uma lixa de aço, e algumas pessoas, inclusive, preferem colocar flúor. Eu espero que tenha ajudado, mas eu fico à disposição para qualquer dúvida ou pergunta que vocês queiram no meu próprio WhatsApp, que é o 011 98571 2454. Fique à vontade.